Olá, agora vamos dar uma olhadinha nessa prova da Escola de Especialistas de Aeronáutica para o curso de formação de sargento 1/2021. Chama atenção essa prova porque são 22 questões de matemática, salvo engano, são 22 questões, 11 de geometria plana e acho que espacial só tem uma. Então olha o nível de geometria cobrado nessa prova da Escola de Especialistas. Você vai aprender geometria depois disso? Então vamos dar uma olhadinha nessas questões. Um poliedro convexo de 32 arestas tem apenas 8 faces triangulares e x faces quadrangulares. Dessa forma o valor de x é. Primeira coisa, poliedro é convexo, vale a forma de Euler. Qual é a fórmula de Euler? Que o número de vértices mais o número de arestas é igual ao número de faces mais 2, apesar que nós não vamos usar essa fórmula aqui. Simplesmente vamos calcular aqui o número de arestas. Número de arestas. Pense o seguinte, tu tem aqui ó, um vértice, outro vértice, e tem entre esses dois vértices uma aresta. Aí daqui sai outra, uma aresta para lá, uma aresta para cá. Saem algumas arestas, mas eu quero falar sobre essa aresta. Quando você vai calcular, por exemplo, aqui você tem uma face. Esquece se ela é triangular, quadrangular, é uma face qualquer aqui, tá? Vou botar aqui como um pentágono. Tem essa face, tem essa face. Muito bem, o que acontece? Quando você vai calcular aqui o número de arestas dessa face, como ela é um pentágono, você vai calcular 5 arestas aqui, 5 arestas aqui. Acontece que essa aresta foi contada uma vez nessa face e uma vez nessa face. Então, para não ser contada em duplicidade, você toda vez que contar o número total de arestas, divide por 2, porque todas essas arestas pertencem a duas faces. Então, ela será contada dobrada. No caso aqui, ó, nós temos faces triangulares e faces quadrangulares. Então, cada triângulo você conta 3 vezes 3 arestas. Então, você terá aqui no todo, ao todo 8 vezes 3, mais uma quantidade x de faces quadrangulares, 4 arestas. Então, 4 vezes x. E como eu disse, tudo você vai ter que dividir por 2 para não contar em duplicidade. Isso aqui dá 32. Pronto. Agora vamos buscar o valor de x. 3 vezes 8, 24. Mais 4x. Já vou multiplicar aqui por 2. Aqui multiplica por 2 dá 64. Daqui a gente tem que... Vou subtrair 24 daqui, 24 daqui vai ficar 40. X igual a 10, letra B, sem mistério nenhum. Não vamos resolver, vamos elocubrar não. Vamos deixar logo a resposta no seu devido lugar. Segunda questão. Considerando a figura e que o seno de 75 graus é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, calcula-se que o A vale 5 vezes alguma coisa. Bom, aqui nós temos aqui dois ângulos internos e um dos lados, tá? Na verdade, e temos dois lados. Um deles nós estamos interessados a encontrar, que é o A. Bom, esses lados são opostos aos ângulos que são dados. Cara de lei dos senos. Lei dos senos serve para qualquer triângulo e ele diz o seguinte, que um lado, por exemplo, A está para o seno de 75 graus, assim como o outro lado, que a gente tem que é 5 raiz de 6, está para o seno do ângulo a que ele se opõe, que é o de 60 graus. Aí você tem que olhar a tabelinha e memorizar os senos de 60, o seno de 45, seno e cosseno, aqueles ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Aí ele já deu o de 75, que não é um ângulo notável, é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Aqui, ó, 5 raiz de 6. E o seno de 60 graus, você pode pensar aqui também, olha. Tem um vídeo no canal falando sobre seno, cosseno, os arcos trigonométricos, respectivos senos e cossenos.
Então aqui eu tenho o círculo trigonométrico, 60 graus é um ângulo assim mais aberto. O seno é esse valor que tem daqui para cá, que é raiz de 3 sobre 2. Se você não lembrar da tabela lá, tá? Então, raiz de 3 sobre 2. Agora basta só encontrar o valor de A, então. Olha, cuidado que aqui ele já deu um 5 destacado, que é esse 5 aqui, tá? Então, tudo que tiver além do 5 é o que vai estar dentro do parênteses, que a gente vai buscar em uma das 4 opções. Então, você vai fazer aqui primeiro o seguinte, você vai... Esse A, para deixá-lo sozinho, ele está dividindo, isso aqui já vai multiplicando o outro lado. Então, A será igual a 5, deixa em destaque, vezes raiz de 6. Como você divide esse número por esse, eu vou fazer no cantinho aqui, olha, raiz de 6 dividido por raiz de 3 sobre 2. Aqui é fração sobre fração, repete a primeira fração, porque aqui é como se fosse raiz de 6 sobre 1, né? E multiplica o inverso da segunda. Então fica 2 vezes raiz de 6 dividido por raiz de 3. Então, aqui vai multiplicar por 2, dividir por raiz de 3. E ainda vai multiplicar, ó, esse número aqui que está dividindo, ele sobe multiplicando. Sobe raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tá, eu já posso dividir alguma coisa, esse 2 com esse 4, aqui vai ficar 2. Aqui então ficará 5. Deixa sempre esse 5 em destaque, tá? Vou botar aqui o parênteses. Então o que, que vai estar no numerador? Raiz de 6 vezes a raiz de 2, que dá raiz de 12. Mais raiz de 6 vezes a raiz de 6, dá raiz de 6 ao quadrado, que dá 6. E no denominador vai ficar o 12 vezes raiz de 3. Raiz de 12, vou deixar aqui ao lado no rascunho, é igual a... O 12 eu posso escrever como 4 vezes 3. Então vai ficar raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3, usando as propriedades da radiciação. Raiz quadrada de 4 é 2, 2 vezes raiz de 3. Tá? Então aqui vai ser igual a 5, 2 raiz de 3 mais 6, dividido por 2 raiz de 3. Eu vou reescrever da seguinte forma, letra A. A é igual a 5. Aí aqui eu vou fazer, ó, esse denominador separado. 2 raiz de 3 mais 2 dividido por 2 raiz de 3 mais 6 dividido por 2 raiz de 3. Então aqui fica 5. 2 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 3 dá 1. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por raiz de 3. Bom, 3 dividido por raiz de 3, você olha que não tem nenhuma dessas opções aqui, ó, entre parênteses, não tem nenhuma dessas. O que a gente pode fazer aqui? Racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 3 raiz de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 3 divide por 3, vai ficar somente raiz de 3. Então isso aqui, olha que legal. Vai ficar 5 vezes 1 mais raiz de 3. Tem essa opção? Tem. O que está dentro do parênteses está aqui na letra B. Em um prisma hexagonal regular de 4 raiz de 3 centímetros de altura, a aresta da base mede 4. Vou desenhar aqui e você vê como é o prisma. Então tá aí, ó, o desenho do prisma. Você tem as faces laterais. O prisma ele é hexagonal, então aqui as bases são hexágonos. Tanto em cima como embaixo são hexágonos. A altura é 4 raiz de 3 centímetros e a aresta da base mede 4. Tá? As bases desse sólido foram pintadas de branco. Então aqui você tem um branco aqui. E as faces laterais de preto. Aqui preto, preto, preto. Se SB, as medidas das áreas pintadas de branco e preto. SB é a área pintada de preto, que são as bases. SP são as laterais. As áreas pintadas de branco. Então vamos chamar isso aqui de SB, SP, SP e SP. Nós temos duas bases e ele quer saber
4 vezes essa face lateral aqui, ó, 4 faces laterais apenas, não são 6. Então, multipliquei aqui por 4, a base eu vou multiplicar por 2. Aí, ele quer então que você encontre SP menos SB. SP é a área de preto, né, que são os retângulos. O retângulo está facinho, ó, que é 4. A altura é 4 raiz de 3. Cachorro latindo ali toda hora. E multiplicar isso aqui por 4, tá? Então, SP são 4 faces laterais, base vezes altura. Base é 4, altura é 4 raiz de 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 raiz de 3. Então, esse aqui é o SP. Já multiplicado por 4, tá? SB, então a área desse hexágono. A área do hexágono, você tem que lembrar o seguinte. O hexágono é formado, o hexágono regular, né? 6 triângulos que são equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Tá? A altura do triângulo equilátero, essa altura daqui para cá, é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, ó, esse daqui, como esse lado aqui mede 4, tá aqui, isso aqui vai 4 raiz de 3 sobre 2. Tem que memorizar essa formulazinha, tá? Ó. Você adianta muita coisa e muito é usado nas provas. 4 dividido por 2 dá 2, 2 raiz de 3. Tá bom? Então você tem aqui, olha, esse hexágono são 6 faces desse triângulo. Dá para fazer a área desse triângulo usando base vezes altura. Você já tem a base, tem a altura. Então, olha, SB vai ser 2 vezes, tá? Esse 2 é de 2 vezes, que a gente quer as duas bases. 2 vezes cada área. Então, são 6 triângulos, 2 vezes 6. E cada triângulo é base 4, vezes a altura, que é 2 raiz de 3, dividido por 2. Por que o 2? Porque eu tenho 2 bases. Por que 6? Porque eu estou contando essa área aqui como sendo um triângulo. E o hexágono tem 6 triângulos. Pode dividir logo esse 2 com esse 2. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48 raiz de 3. Pronto, então já está aqui a área que nós queremos. A área total vai ser igual a SP, que é 64 raiz de 3, menos 48 raiz de 3. 64 menos 48 dá 16. E 16 raiz de 3 é a nossa resposta, cujo resultado está na letra A. Somente isso. Próxima questão, ele diz que na figura ABCD é um paralelogramo, então o valor de x mede. Olha que esse x ele não vem aqui para o canto, tá? Ó, ele faz 90 graus aqui no ponto F. Essa questão você vai matar ela de uma forma muito, muito simples. Para isso eu preciso de que você lembre de um triângulo. Isso aqui também você tem que memorizar. Do triângulo pitagórico de lado 3, 4, 5 e seus múltiplos. No caso, a gente vai lembrar do múltiplo desse triângulo pitagórico aqui, que é o 6, 8, 10. Tá? É só multiplicar esses números por 2. O triângulo 3, 4, 5 é fácil de memorizar e os seus múltiplos, então. E veja aqui, ó, 10, 8. Então, daqui para cá, eu já sei que aqui é 6. Se não lembrar, usa Pitágoras. Quadrado de 10 é igual ao quadrado de 8 mais o quadrado de AE, que você vai descobrir que é 6. Beleza. Agora veja a mágica acontecendo aqui. Ó. Pega esse paralelogramo. Esse aqui tem 90 graus. DE tem 90 graus. Então você pode trazer um outro segmento que vai fazer 90 graus também com esse lado com o prolongamento desse lado do paralelogramo. Então, essa mesma distância, por isso que eu utilizei, a gente vai ter aqui, que é 6. Tá? E olha, que coisa interessante. Esse triângulo é BCP. BCP é semelhante ao triângulo DFC. Por que que é semelhante? Porque veja bem, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, alfa, é igual a esse ângulo aqui.
alternos internos. E esse ângulo aqui é 90 menos alfa. 90 menos alfa. E esse daqui também, ó, se você olhar esse triângulo, como esse aqui é 90, esse aqui vai ser 90 menos alfa. Porque a soma dos três é 180, aqui eu já tenho 90, a soma desses dois dá 90. Como aqui já tem um alfa, esse aqui é 90 menos alfa. Então, esse triângulo DCF é semelhante ao triângulo CBP. Como eles são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, essa aqui é a hipotenusa. Essa aqui é a hipotenusa e aqui x é o que eu quero, né? Tá, essa distância daqui para cá é 8. Tá aqui, ó, corresponde a esse lado. Então, ó, a hipotenusa desse triângulo DCF é 25. A hipotenusa desse triângulo CBP, a hipotenusa é essa daqui, ó, é igual a essa aqui, é 10. Assim como esse cateto maior que é o que eu quero, é x, está para o cateto maior desse daqui, ó. Tem dois catetos, o 6 e o 8. Eu vou pegar o 8, que é o maior. Ok? Então, daqui você já pode dizer o seguinte. Bom, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 10 vezes x igual a 25 vezes 8, que dá 200. 25 vezes 8. Então, x vai ser 200 dividido por 10. X é igual a 20. Desse modo, a opção correta é a letra B, de bola. A diferença entre as medidas de um ângulo interno do dodecágono 12 lados regular e o ângulo interno de um octógono 8 lados também regular é. Então você tem que saber, olha, a diferença do ângulo interno do dodecágono menos o ângulo interno do octógono. Não tem nem ideia, pessoal. Isso aqui você pode, sem saber de fórmula nenhuma, encontrar na hora. Olha só, vou mostrar para você como é legal. Você tem aqui esse pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5. Toma esse vértice e faz aqui dele diagonais de modo a formar triângulos. Então eu tenho 1, 2, 3 triângulos. A soma dos ângulos internos desse pentágono vai ser igual a 180 vezes 3. 180 é a soma dos ângulos internos de cada triângulo. Como eu tenho 3 triângulos, só que eu não vou escrever 3. Esse 3 refere-se ao número de triângulos, que é o número de lados menos 2. Ou seja, eu vou chamar n o número de lados menos 2. Por que n menos 2? Olha, porque eu sempre vou formar triângulo ligando as diagonais aos vértices. Só não ligo aos dois vizinhos, por isso que eu tiro 2. Então, a soma dos ângulos internos é 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo pelo número de triângulos. Eu formo o triângulo com todos os vértices, menos os dois vizinhos. E o ângulo interno? Ora, é só você tomar o ângulo interno. No caso de um polígono regular, é soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de ângulos que ele tem. Então, ó, como a soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2 dividido por n. Pronto, deduziu a fórmula rapidamente, sem precisar decorar. Faz o n igual a 12, depois faz o n igual a 8. Então, para o n igual a 12, você terá 180, 12 menos 2 dividido por 12, menos 180, 8 menos 2 dividido por 8. 180 vezes 10 dividido por 12, menos 180 vezes 6. Aqui você pode, por exemplo, dividir por 12. Você terá aqui 1, aqui vai ficar igual a 15. Tá? Aqui você pode dividir por 4, dá 45, fica 2. Divide aqui, vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então aqui vai ficar 15 vezes 10, 150.
45 vezes 3, 135. 15 graus. Simples assim, letra A. Os pontos A22, B56, C81 são os vértices de um triângulo. Vamos plotar, então, aqui, num sistema de eixos cartesiano, esses valores aí. Onde eu tenho aqui o x, eu tenho aqui o y. Vamos dividir aqui em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o 8. Aqui eu vou pegar 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Agora vamos escrever cada um deles. Ó. O A22. 22 é bem aqui. Então o A é bem aqui. 2, coordenada 2, 2. Ponto A. Ponto B, 5, 6. 3, 4, 5. 6 aqui. Então traz 6 aqui na horizontal. Sobe o 5 na vertical. Pronto, esse aqui é o ponto B. Ponto C, 8, 1. Traz 1 aqui de altura. O 8 está aqui. Esse aqui é o ponto C. Pronto, agora a gente vai formar o triângulo ABC aqui rapidamente. Liga os pontos de B até C, de A até B e de A até C. Ok, agora continua. Os pontos D e E são pontos médios de BC. Então, ponto médio de BC aqui, ó, é o D. E o E é o ponto médio de AC. Ponto médio de AC é o ponto E. Vamos encontrar as coordenadas desse ponto. Olha, ponto médio, ele quer a interseção entre AD. Então, vou trazer aqui de outra cor para ficar melhor. AD e BE. Olha que BE é uma vertical. Olha que legal. Vertical. Esses valores AD e BE, que partem do vértice ao ponto médio do outro lado, são chamados de mediana. E ele chamou esse ponto aqui de G. Ó. G é chamado de baricentro, é o encontro das medianas. E tem ele uma propriedade importante, que essa distância de G até E é igual a 1/3 de B até E. Ó, isso daqui ocorre com o baricentro. Distância, isso aqui é 2/3 de B até G e 1/3 daqui para cá. Propriedade do baricentro. Então ele faz acertar essa questão rapidamente. Como ele está na vertical, essa distância, olha só, essa distância aqui, esse E está entre o A e o C. O C tem a altura 1, o A tem a altura 2. Então aqui vai ter a altura 1,5. Aqui ele já vai ter coordenada 5. 1,5 eu vou botar 3 dividido por 2. Por que 1,5 mesmo, hein? Porque o E está entre o A e o C, é ponto médio. O C tem altura 1, o A tem altura 2, o E vai ter altura mediana entre 1 e 2, 1,5. Tá? E aí o B, ó, a coordenada de B tá fácil aqui, né? Ó, 5, 6. Ponto. Basta, como ele já é na vertical, esse ponto G aqui, ó, ele vai ser 1/3 dessa altura daqui, ó, da altura de 1,5 até 6. Então eu posso dizer que G vai ter essa distância aqui, que é 1,5. Vou botar assim, ó, 1,5, em vez de 3 sobre 2, vou botar assim, mais 1/3 dessa altura toda, de B até E. Que altura é essa? Ora, a gente tem aqui, ó, de 6 até 2 e mais meio, né? Então 4,5, 4,5. Então vai sair quase que de imediato essa questão. Ó. 3 e 4,5 dá para dividir por 3, aqui vai ficar 1,5.
1,5 mais 1 vezes 1,5. Então, G vai ter altura, né? Vai ter altura aqui, 3. Então, esse ponto aqui, ó, ele já tem na horizontal coordenada 5, agora na altura 3. Tá aqui, ó, letra A. Saiu fácil. Espero que você tenha entendido. Nessa questão, ele diz o seguinte: a figura representa a parte móvel de um catavento, que são 4 hélices triangulares planas. Se o material utilizado para a confecção dessas hélices custa R$ 300 o metro quadrado, guarda essa informação aqui, e considerando raiz de 2 igual a 1,4, o custo dessas peças foi de... Nós temos 4 triângulos desse tipo aqui, né? Ó, são 4 triângulos isósceles, de lado igual a 1 metro cada um, e um ângulo de 45 graus. Ó, então, eu preciso saber a área desse triângulo, multiplicar por 4, depois eu teria a área das 4 hélices, como cada metro quadrado é 300 reais, multiplica por 300. Bom, então o custo será igual a 4 hélices, certo? 4 hélices, vou multiplicar por 300, que é o preço do metro quadrado, vezes a área. Bom, mas a área é dado o seguinte, ó, pode ser base vezes altura. Eu não tenho altura, eu tenho 2 lados e um ângulo entre esses 2 lados. Usa a fórmula que compreende 2 lados e o ângulo entre esses lados, que é metade de um lado vezes o outro lado, 1 vezes o seno de 45, que é um ângulo notável, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 dividido por 2. Esse 2 divide por 2 aqui, vai ficar assim, ó, só para ficar mais claro, raiz de 2 sobre 2 dividido por 2. Aqui é como se fosse 1, né? Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar raiz de 2 sobre 4. Então a área é raiz de 2 sobre 4. Então o custo será 1.200 vezes raiz de 2 dividido por 4. 1.200 dividido por 4 dá 300. Raiz de 2, ele já disse que é considerar 1,4. Então, esse total, 300 vezes 1,4, dá 420. R$420. Então, será o custo dessas peças, letra C. Próxima questão. Uma questãozinha aí também bem interessante, onde você considera as retas RS e ele quer saber o valor de A. Olha que coisa interessante, pessoal. Vamos ver o seguinte, ó. Essa altura aqui tem 3, tá? Ó. Essa aqui, a altura aqui é 3, tá? Aqui para cá também tem um 3. Aqui para cá eu tenho um 3. A altura é 6, né? Aqui para cá é 3. Vamos chamar... Vamos colocar os pontos. Aqui é O, vamos chamar esse aqui de A. Eu vou chamar esse ponto aqui de B, C, D. E não sei se eu vou precisar de mais. Pronto. Não sei se eu vou usar esses pontos todos, não. Então, olha só. Esse ângulo aqui é 30 graus, aqui é 90 graus, certo? 90 graus. Então, o que que a gente tem? Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo ADE, aqui já tem 90 graus, aqui tem 30. Para formar 180, aqui eu preciso de 60 graus. 60 graus. Muito bem, 60 graus. Como esse ângulo aqui tem 30, esse ângulo aqui tem 60, esse aqui é oposto pelo vértice, tem 60. E logo esse aqui também tem 30. Então, esses triângulos aqui, ó, CBD, ABO, ADE, são todos semelhantes. Todos têm ângulos de 30, 60 e 90. Então, dá para fazer uma brincadeira com essas semelhanças todas aí. Tá? Como eu quero o valor de A, vamos pensar no triângulo, nesse triângulo aqui, ó, COE. E essa distância aqui vai ser A, tá? Essa distância daqui para cá é 6, né? Ó, aqui é a altura do C, 6. E aqui é 90 graus.
Vamos procurar, a gente tem 3 triângulos que são semelhantes. Daqui para cá, eu gostaria de saber essa distância. Pegar esse triângulo ABO. O aqui, A lá em cima e B aqui embaixo. Também tem 90 graus. O que eu sei é que esse OB é 3. Então eu gostaria de saber OA, né? OA que é esse daqui, vou chamar de X. Bom, mas a gente pode encontrar pela tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é 3, dividido pelo cateto adjacente, que é X. Se nós olharmos na tabela, é raiz de 3 sobre... Ah, professor, mas tem que olhar a tabela, você tem que memorizar aquela tabela que eu falei. Seno, cosseno, tangente, raiz de 30, 45 e 60. Tem um vídeo no canal sobre esses ângulos notáveis, tá? Então, o que a gente pode dizer? Ó? Produto dos meios igual ao produto dos termos. Raiz de 3 vezes x é 3 vezes 3, que é 9. Então, x será igual a 9 dividido por raiz de 3. 9 raiz de 3. Vamos colocar esse valor aqui. Ó. Vamos racionalizar logo para ficar melhor. Multiplica em cima e baixo por raiz de 3. Vai ficar 9 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 9 dividido por 3 dá 3, então fica 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 é esse valor aqui, ó, 3 raiz de 3. Fazendo uma semelhança entre os triângulos AOB e COE, nós temos que 3 vezes raiz de 3, esse lado dividido por esse, vai ser esse lado dividido por A. 3 já posso cortar com esse 3. Então, a gente vai ter que A vezes raiz de 3, 6 vezes 1. Então, A é igual a 6 dividido por raiz de 3. Não tem essa opção. Racionaliza de novo. 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 raiz de 3. Agora tem essa opção. Letra C. Memoriza, pessoal, o que você tem que estar usando para a resolução dessas fórmulas. Ó, tabela trigonométrica, lei dos senos. Uma ideia muito boa para geometria, lei dos cossenos. A área de um triângulo, dado dois lados e o ângulo entre eles. Anota tudo isso e memoriza. Você vai se dar bem na especialista. Próxima questão, uma circunferência de 5 centímetros de raio. Vamos fazer aqui essa circunferência. Bom, tá aqui. Possui uma corda de 6 centímetros. Vamos chamar aqui a corda AB. De 6 centímetros. E BC tem x centímetros. Só que AB é perpendicular a BC. Tem 90 graus. 90 graus. X. Então, o valor de x é... Bom, o que a gente sabe é que o raio é 5, né? 5. Bom, será que esse de A até o centro aqui, ó, está no mesmo alinhamento? Você tem que, nesse caso, entender uma propriedade da circunferência. Veja só, pessoal. Aqui eu tenho um ângulo central. Eu vou chamar isso aqui de alfa. O ângulo, se você pegar qualquer ponto dentro dessa circunferência e ligar os dois pontos aqui, ó, esses dois pontinhos aqui, esse ângulo aqui, ó, é alfa sobre 2. Tá? Então, o que acontece? Se você tem que esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus, isso aqui é o dobro de 90 graus, isso aqui é 180 graus. Se é 180 graus, eles estão alinhados. Então, esse aqui é um triângulo retângulo. Essa hipotenusa, então, como o raio é 5, aqui também é 5, a hipotenusa é 10. Aí, lembra daquele triângulozinho lá? 3, 4, 5. Só que aqui a hipotenusa não é 5, é 10, mas você tem um múltiplo. 10
6 e 8. 10, 6, x é igual a 8. Se você não lembrar, teorema de Pitágoras, letra A. O ângulo cuja medida é 37π sobre 4 radiano pertence a que quadrante? Bom, você sabe que uma volta inteira dá 360 ou 2π, né? Ou 2π. Então, você vai descobrir agora em que radiano se encontra isso daqui. Bom, 37π sobre 4. Você pode dividir esse ângulo 37 em múltiplos de 4. Você terá um 32π sobre 4. Isso aqui é igual a 8π, né? Mais 5π sobre 4. Então isso quer dizer que isso daqui são 4 voltas. 4 voltas e vem para o mesmo lugar. Você tem aqui o círculo trigonométrico, tem os quadrantes. Saindo daqui, uma volta dá 2π. Quando você dá 8 voltas, você tem 8π ou 32π sobre 4. Resta isso daqui, ó. É só você saber que agora o π sobre 4 é 45 graus, que é π sobre 4. Você tem 5 vezes π sobre 4. Então tem 1, 2, 3, 4, 5π sobre 4 é aqui. Isso aqui está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, letra C. Por fim, os pontos O e P são centros de duas circunferências que possuem um raio respectivamente igual a 8 e 3, conforme a figura. Se OP, então vamos desenhar aqui um segmento que vai de O até P. É igual a 5 raiz de 37. E A e B são tangentes em A e B, então AB é igual a A. Então, isso aqui é o que a gente quer saber. Bom, aqui é 8, mas a gente pode dizer que isso aqui é 8 também, né? Aqui faz 90 graus, porque aqui é tangente. Então, 90 graus. Aqui é 3, faz 90 graus também. O que, que a gente vai ter, na verdade? Você vai ter um paralelogramo, um trapézio, cuja distância aqui é 3, a distância aqui é 8, daqui para cá, aqui é x e aqui é 5 raiz de 37. Então, vou trazer uma paralela, formar aqui um triângulo. Vou trazer o x para cá, essa medida do x. Daqui para cá, como aqui é 3, aqui é 5. Então a gente tem agora um triângulo retângulo, hipotenusa é 5 raiz de 37, um cateto é 5 e o outro é x. Você pode descobrir esse cateto usando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25 vezes raiz de 37 ao quadrado é 37, é igual a x ao quadrado mais 25. Isso aqui dá 925, igual a x ao quadrado mais 25. Subtraindo 25 de ambos os membros, x ao quadrado é 900. Então, x é igual a raiz quadrada de 900, que é 30. Como a medida está em centímetro, x tem 30 centímetros. Letra C. Tá? Então, qual é a dica? Dica, anota todas essas fórmulas que nós utilizamos. Tá? Acrescenta a lei dos cossenos, que é muito utilizada, e vai fazer exercício com relação a metade da prova foi geometria, metade da prova geometria, metade da prova de matemática. Estuda geometria, pega essas fórmulas e vai ficar resolvendo questões. Dá uma olhada, tem muitos vídeos nesse canal usando essas fórmulas. Pega esses exercícios. Antes de olhar a resolução, tenta resolver. Depois você olha a resolução, vê se acertou e vai treinando. Todos os vídeos faz isso e você vai ficar fera. Tá bom? Então aguardo você no próximo vídeo.